Senhores, vamos continuar falando aqui da Juliana. Vocês estão ligados o que aconteceu aí? Eu não preciso explicar aqui o que aconteceu, né? A internet inteira fez vídeo falando dela, né? Da denúncia. E aí depois quando o Danilo veio e rebateu, e aí ela cavou a própria cova dela. E assim, ao passar do tempo, algumas pessoas estão se manifestando, né? Veio lá o Léo Lins, falou o que ele achava daquilo, né? Inclusive ele expôs uma parada lá, defendendo o Danilo, mostrando a integridade dele, como ele ajudou a Juliana a ser contratada ali pela Band na época. E assim, cara, isso daí ficou feio pra Juliana, porque todo mundo que vem falar dessa treta, vem falar muito bem do Danilo, cara. E isso cada vez acaba ficando pior pra ela, ainda isso somado àquela lacradinha que ela deu, por causa da minha cor, não sei o que, meu, cara, enfim, cara, tá feio o negócio pra Juliana. E agora, quem veio falar é a Cris Paiva. A Cris Paiva, ela tem ali, participa, eu acredito que ela ainda é host do podcast lá, né, do Vênus Podcast. Ela é bem amiga do Danilo, já foi ali no programa dele diversas vezes, e ela veio comentar sobre isso, então vamos entender o que ela falou aqui. Mas eu acredito que ela vai defender o Danilo também, provavelmente. Quando eu parei pra vir gravar um negócio, porque desde que eu postei os últimos 2 stories, chegaram várias mensagens de todos os tipos, assim, nenhuma ofensiva, mas assim, você esperou ele falar pra saber se era verdade ou não? Que sorte que ele tinha os negócios? Enfim, alguns comentários. Aí, o que eu quero explicar pra vocês? Danilo é meu amigo, gente. Meu amigo pessoal. A gente conversa amenidades. Tem 20 anos que eu conheço o Danilo. A gente se conheceu muito antes de muita coisa acontecer. Muito antes de muita coisa acontecer na minha vida e na vida dele. E a gente acompanhou a vida um do outro durante os últimos 18 anos. São 18 anos que a gente se conhece. Então, assim, é muito tempo você sabendo e vendo como a pessoa lida em inúmeras situações. E por isso eu não tinha a menor dúvida que a história não era bem aquela que estava sendo contada. Eu não precisava de provas. Eu não precisava que ele postasse, que ele mostrasse nada. Eu não precisava. Ele precisa de provas para uma questão jurídica, para opinião pública. Realmente ali, para quem conhece igual ela, não precisava de prova. Mas se o Danilo não tinha, aqueles áudios e aquela conversa, ele tava lascado, velho. Ele tava lascado, mano. Porque hoje na internet é assim. Você acusou, o que basta é se acusar, é só palavra, né? Não basta se provar nada, e se a pessoa do lado de lá não tem um bom argumento, uma boa prova, ela tá lascada pra caramba. Pra mim não precisava de forma alguma, eu tenho inúmeras provas empíricas de como o Danilo age na defesa de um amigo, de uma amiga. Em diversas situações eu vi isso acontecendo comigo. E eu tô falando disso desde que a gente se conheceu, desde o primeiro dia que a gente se viu na vida, o Danilo me defendeu. Eu já contei isso, não me importa de contar de novo. Primeira vez que eu interagi com o Danilo pelo Twitter. E ele me convidou pra abrir o show dele, eu cheguei pra abrir o show dele. O produtor local falou que eu não iria abrir. O Danilo, e o produtor falou, não vai não sei o quê. Quando o Danilo chegou, eu falei, olha, eu vim só pra te falar, que a gente nos conhecia. Eu vim só pra te dar oi mesmo, o cara falou que não vai. Ele, como assim que não vai? Ele chamou o cara. Aí o cara chegou e falou, o que você falou pra ela que ela não vai abrir o show? Aí o cara, não, porque o Danilo falou, não, mas ela vai abrir o show. Ela veio pra abrir o meu show, ela vai abrir o meu show. Ele não precisava, entendeu? Ele podia ter virado pra mim e falado, que pena, então numa próxima. E estaria tudo bem. Mas ele não deixou pra lá. É a palavra, né? É a palavra. Se ele falou isso pra ela, eu não tenho dúvida. Isso é uma questão até meio que de honra mesmo, né? Tem a ver ali com a palavra dele. Ele falou que ela ia abrir o show e ele ia... E eu não tenho dúvida pra um homem, no caso, que ali, se o cara não deixasse abrir o show, eu não tenho dúvida que o Danilo não faria o show. Provavelmente ele cancelaria o show, cara. Isso não é nem querer, nossa, tá babando o ovo do Danilo. Não, cara. Isso daí é palavra. É palavra, simples assim. Palavra de homem. Entende? A gente não era amigo, a gente era conhecido de Twitter na época. Numa outra vez que eu fui abrir o show dele, aí a gente tinha se conhecido pessoalmente já, mas, de novo, ainda não éramos amigíssimos. A gente só se conhecia. Cheguei pra abrir o show dele uma outra vez, e aí eu abri o show, no final do show, veio uma jornalista no final, e aí começou a perguntar pra ele, o que você acha de Mulher na Comédia? Você acha legal Mulher na Comédia? Aí ele falou, você tava aí no show? Ela falou, tava. Ele falou, você viu que ela abriu meu show? Ela falou, ele falou, então por que você não aproveita e não entrevista ela? Já que você quer falar tanto de humor feminino, valoriza o humor feminino, tá aqui, ó. Coloca uma foto dela no seu jornal, valoriza, bota o nome dela na matéria. E quem era eu ali, sabe? Naquela época, a gente não era nem amigo pra dizer que ele defendeu o trabalho de uma amiga. Não, ele só fez porque é isso, ele faz isso. Essa é uma atitude normal dele, quem o conhece vai saber falar disso. É isso. Da hora, mano, é que esse tipo de atitude que ele teve com ela nessas 2 ocasiões fica guardado na memória dela como um ato ali de hombridade dele e fica como uma espécie de gratidão também quando ela comenta sobre isso, inclusive pra defender ele. E foi o que a Ju não fez. Foi o que a Ju não fez. Simplesmente ela não fez, cara.
ela podia só ter falado, não, o Danilo, ele ficou do meu lado desde o começo, o Danilo não tem nada pra falar dele, porque ele me ajudou, por causa dele que eu entrei lá, e acabou, cara, acabou, sabe? Ela não estaria tomando esse hate absurdo que ela tá tomando, cara. Nos primeiros anos da comédia, eu fui fazer show em Campinas, tava voltando pra Sorocaba de madrugada, e tinha dado uma enchente em Sorocaba terrível, a entrada da cidade tava toda tomada por água, e aí eu tava tentando chegar em casa, e uma rua tinha aberto uma vala na rua, e aí o espelho d'água não me deixou ver, eu caí com o carro na vala, perdi o carro, enfim, tive que refazer o carro todo. E aí ele ficou sabendo, eu tava recém-chegada na comédia, conhecendo a galera ainda. Ele entrou em contato comigo, falou, o que aconteceu? Fiquei sabendo do seu carro, eu falei, foi, ele falou, pega o meu carro, passa aqui em casa, pega o meu carro, fica com o meu carro, até você arrumar o seu. Eu falei, Então assim, se o Danilo não tivesse a fim de comer ela, o cara é muito gente boa mesmo, velho. não vou. Não, mas eu tô falando isso também, mas eu tô zoando, né, galera? Eu não sei nem se ela é casada, enfim, cara. É uma piada, tá? É uma piada. Os dois são comediantes, tá bom? Com certeza essa é uma piada que ele faria. Eu falei isso, ele falou, Fia, vai, você precisa, eu tô em São Paulo, eu dou um jeito. Eu falo pro pessoal da TV, pega algum carro aqui, eu dou um jeito, você precisa do carro pra fazer show. Eu não peguei o carro dele de qualquer forma, no fim quem me emprestou o carro um tempo foi o João Valho, meu amigo lá de Sorocaba, que também é humorista, pra eu poder fazer os shows e tal, mas assim, vocês entendem? Que é dessa pessoa que eu tô falando? De que quando me conheceu, já agiu assim? E depois disso, gente, cara, teve a situação da minha separação. Que quando aconteceu, o Danilo foi... Ele me ligava todos os dias. Eu ligava ou mandava mensagem. Como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá hoje? O que você tá fazendo? Tá fazendo alguma coisa? Todos os dias. Sem exceção. Até ele ver que eu tava bem. Todos os dias. Ele foi uma das primeiras pessoas que se posicionou firmemente do meu lado. Pra não deixar brecha, sabe? De achar que, não, ele falou, não, no meu bar não pisa mais, no meu programa não pisa mais. E aí, isso pronto, acabou. Tipo, se posicionou de uma maneira muito firme, sabe? E aí, depois disso... Cara, foram inúmeras vezes. Quantas vezes eu, sei lá, com alguma dúvida, alguma inquietação profissional, ligo, grito pra ele, cara, tá podendo conversar? Passa aqui no bar. Vou aí no seu camarim. Vou, sei aonde. Quantas vezes, cara? Quando a gente foi criar o Vênus, a gente foi fazer uma lista de nomes, né? E aí o Vênus foi uma ideia minha, o nome Vênus. Quando eu fui fazer a lista das minhas sugestões, eu fui conversar com ele, por uma das pessoas que eu chamei. Falei, cara, me ajuda a pensar uns nomes aí. Aí ele para o que ele tá fazendo. Fala, entende? Um cara que tem programa, show, tava gravando filme na época, fazendo o livro dele, lançando quadrinhos. Para, porque é a doida da Cris Paiva, que é a ideia de nome. Entende? É esse cara que dá atenção, que dá ouvido, que para, que presta atenção, que valoriza até as nossas bobagens. Tudo isso que ela tá falando aqui, meu, não é surpresa. Não é surpresa pra quem acompanha o Danilo e vê o que as outras pessoas falam dele, porque muito do que a gente acaba tomando como imagem, é claro que eu falo sempre pra você gostar do trampo do cara e nunca ficar só babando o ovo do cara, porque o cara é um humano também que uma hora pode fazer merda, né? Mas você toma muito a ideia de quem é a pessoa pelo relato de outras pessoas, cara. E você vê que a grande maioria das pessoas que falam dele falam bem pra caramba. E quem não fala bem, né, normalmente é a jornalzada aí, né, a mídia aí, que adora cancelar ele por conta de uma piada, por conta de alguma coisa, né? O mimimi, né? Então, você toma muito essa consciência de quem o Danilo é por conta dessa galera, cara. E aí é por isso que quando o Danilo, por exemplo, fala de alguém, que nem da treta que ele teve com o Rafinha, né? E ele fala com o Rafinha, né, tem umas paradas ali meio pesadas até, e o Rafinha vem por outro lado, fala, né, se defende também. Mano, é meio que nítido você acabar comprando o lado do Danilo, cara. Porque tudo aquilo que ele fala, né, a respeito dessas tretas, não parece ter sido inventado, ainda mais com todos esses relatos, né? E aí você vê ali do outro lado, né, o Rafinha com a defesa e tal, sempre ali meio que no deboche, não levando a sério aquele tipo de acusação, né, que o Danilo fez contra ele. Você acaba tomando uma empatia ali pelo lado do Danilo, não tem jeito. Eu fui no programa dele tem 20 dias mais ou menos. Aí eu gravei o programa dele, que eu fui pra divulgar o lançamento do Melhor Versão, e ele, como sempre, muito atento, muito generoso, falou, vamos lá, pra você divulgar, beleza. Aí eu fui e gravei. Dia seguinte, cara, muito obrigada pela oportunidade, valeu pelo espaço e tal, e aí tava falando com meu amigo, com quem eu falo tudo, falei, nossa, eu fiquei tão incomodada com a maquiagem, cara, eu achei que ficou muito marcado, achei que, sei lá, ficou estranho, eu não gostei disso aqui. Aí ele, sério, mas eu tava ali na tua frente, eu não tinha nada errado. Não, acho que na TV, não ficou legal, sei lá. Eu tava ali conversando com ele, tá? Ele percebeu que eu fiquei incomodada com o resultado da maquiagem. Pois ele ficou o dia inteiro, assim, assiste lá de novo, dá uma olhada. Tem ninguém no comentário falando nada. Por que você tá incomodada? Não, peraí, você ficou incomodada? Tem um aplicativo aqui, dá uma olhada, vê se você baixa o vídeo, bota esse efeito aqui, vai dar... Ele ficou tentando resolver o meu incômodo com a maquiagem. Entende? Um homem extremamente ocupado ficou durante um dia inteiro
Ali, ó, ia voltar, conversava comigo, mandar mensagem. Você assistiu? Você achou? Ficou muito ruim? Você gostou? Você, não sei o quê? Baixa o aplicativo, tenta fazer desse jeito. Aí você o quê? Aqui, ó. Aí você vai me dizer que é essa pessoa que, com uma amiga que reclamou da maquiagem, ele não sossegou até ele ver que eu falei, não, tá tudo bem, eu assisti de novo, acho que foi só na hora que eu tivesse a impressão, tá tudo bem. E não sossegou enquanto ele não viu que eu tava bem. Aí você vai me dizer que essa pessoa ia ignorar algo tão sério, tão grave como uma amiga? Você entende que não bate? Não... Ana viajou demais, né, cara? Eu ainda não... Cara, 1 milhão de vídeos aqui falando da Juliana, é a internet falando dela, e eu até agora, cara, não sei se é só eu que tenho essa impressão, mano, ou você também tem. Até agora eu fico esperando os dois aparecer num talk show, num programa, num podcast, e falar que tudo isso aí era zoeira. Falar que não, isso aí era zoeira, a gente que ocasionou. Sabe? Parece que eu fico esperando isso, cara, porque não é difícil acreditar, mano, que isso tá acontecendo. Não bate. É por isso que pra mim não precisava de prova nenhuma. Porque pra mim não faria o menor sentido ele agir dessa forma, porque não seria ele. Não seria ele. Eu ia falar, realmente tava com febre interna. Se ele tivesse agido de outra forma, não era ele. Aí vocês podem falar assim, Cris, mas não podia ter acontecido? Ele não podia ter falhado, não podia ter errado, né? Porque as pessoas erram. Ele não podia ter se equivocado, não podia ter falhado na atitude nesse momento, não podia ter sido um momento em que ele não agiu como... Podia, é claro que podia. Todo mundo humano, ele podia ter errado, né? Ia ser muito estranho, porque é atitude condizente de uma vida, pra do nada ele agir de outra forma. Então a gente ia achar bem fora da casinha e os amigos iam mandar internar, porque tá lelé. Mas, né? Então todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas é que, no caso do Danilo, ele é sempre culpado até que se prove inocente. Uma pessoa que tá acostumada a viver apanhando de todos os lados, aprende, né, a se proteger. E graças a Deus ele tava bem protegido, porque ele tá acostumado a precisar disso. Mas pra mim, realmente, não precisava. E eu vou te falar, cara, que ele tinha essas paradas guardadas, esse áudio, essa conversa, obviamente que ele nunca imaginou que ele ia precisar usar isso nesse contexto, né, pra se defender da Juliana. Eu acho que ele tinha justamente pra defender a própria Juliana, caso esse processo fosse adiante, igual ele falou, né, que ele queria que fosse adiante esse processo, na polícia, seja onde for, ele iria entrar também junto como testemunha, com advogado, com não sei o quê, e teria essas conversas justamente para mostrar o quanto que a Juliana ficou incomodada e ficou chateada e foi afetada por aquilo que aconteceu. Então, assim, olha que irônico isso. Ele tinha esses áudios e essa gravação para ajudar a Juliana, e no fim ele acabou usando pra se defender, cara. Não é louco isso, mano? E, no fim das contas, o problema mesmo acaba ficando em segundo plano, né? Essa história... É isso que eu falei. Eu falei isso no vídeo. Gerou mais... O Otávio mesmo, ele ficou de boa, cara, nessa treta, velho. O assunto foi Juliana e Danilo, mano. Não digo nada a ver, mas pouco tem a ver com o problema mesmo que temos ali nessa situação. Eu sofri assédio na infância. E eu sei que às vezes a gente demora pra entender, pra juntar ali Lé com Cré. Eu era criança também, demorei pra entender o que tinha acontecido comigo, mas eu sei que de qualquer forma fica uma dor, né? Fica um negócio ali que é difícil de digerir mesmo, a gente não sabe nem o que a gente quer fazer e tal, mas eu sou da opinião que a nossa dor tem que virar escudo, não arma. Você não resolve a sua dor causando outra dor. Você não resolve o seu problema causando outro problema, né? Há que você ter um pouco de responsabilidade também a respeito da vida das outras pessoas, né? No fim, todo mundo tem os seus problemas, né? Eu tenho, vocês têm, Danilo tem uma história de vida familiar dificílima. Quem não sabe, acha facilmente aí na internet. E eu vi uma coisa outro dia que eu achei tão maravilhosa, que falava assim, que o herói e o vilão, eles nascem do mesmo lugar, que é uma dor muito grande. Mas o vilão pensa, já que eu já sofri, eu vou fazer todo mundo sofrer. O herói pensa, já que eu sofri, eu vou tentar impedir que as outras pessoas sofram também. Então Danilo é um herói, então, é um herói. Bom, zoeiras à parte aqui, brincadeiras à parte, mas é chover no molhado, né? Chover no molhado a nossa opinião aqui a respeito de tudo que aconteceu e do tiro no pé que a Juliana deu. Eu acredito que ela se arrepende profundamente de ter falado o que ela falou. Se arrepende muito, cara, porque isso tirou até o peso da acusação, da denúncia, do assunto sério, que é o assédio, que é o estupro, que ela acusou o Otávio. Tirou todo o peso disso, cara. Quem tá se beneficiando mais disso é o Otávio, mano. Se você parar pra pensar, quem tá se beneficiando dessa treta toda é o Otávio, porque dessa treta que virou o holofote ali pro lado do Danilo, porque ele ficou em segundo plano, mano. Olha que cara, a Juliana, eu vou falar pra você, a galera fica zoando nos comentários aqui vai ter um monte de comentário. Juliana, estamos todos contra vocês. Força, Juliana, estamos todos contra você. A galera fica zoando aqui, mas é verdade, cara. Fica zoando. Mano, foi muita loucura, velho. Nossa, até hoje eu não acredito nisso, mano.